Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje estamos em mais uma ministração do Discipulado nível 4, que é o nosso estudo sobre a batalha espiritual. O tema do nosso estudo é Conhecendo a Batalha Espiritual. E já tivemos algumas ministrações, temos gravado também as nossas mensagens, para que a mensagem que não é nossa, mas é do Espírito Santo, a palavra é de Deus, ela não tem barreiras, amém, irmãos? O que nós recebemos do Senhor, nós não temos direitos autorais, amém? A palavra que nós recebemos do Senhor, ela vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Então por isso que nós publicamos essas ministrações, não porque queremos nos promover, porque nós não vendemos apostila, não vendemos DVDs, não vendemos ainda literatura. Quem sabe um dia Deus nos abençoe para que possamos escrever e colocar tudo isso que Deus está nos dando de forma literária, para poder ter um alcance ainda maior de outras pessoas que vão consumir essas informações, amém? Porém, a palavra é do Senhor, e se de graça recebemos, por isso que de graça nós damos, amém? Claro que muito provavelmente teremos algumas críticas, porque é um assunto polêmico, batalha espiritual. Eu tenho falado isso desde a primeira ministração. É um assunto polêmico, é um assunto difícil, mas que nós, com muita cautela e moderação, estamos aqui tentando de alguma maneira sermos ministrados pelo Senhor, receber de Deus alguma orientação, receber de Deus, da sua palavra, algum direcionamento sobre esse assunto, batalha espiritual, amém? Então hoje, irmãos, o tema dessa mensagem é: a maldição consome a terra, amém? Hoje nós vamos falar sobre maldição. Abra comigo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 24, versículo 5, livro do profeta Isaías, conhecido por muitos como o quinto evangelho, o profeta messiânico Isaías, no capítulo 24, no versículo 5. Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado, para mais um dia meditar na Tua palavra, mais um dia receber de Ti a porção, Pai amado, que compete a esse ensino, a esse estudo que estamos sistematicamente, Senhor, explorando diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor não faça diferente das demais, mas que o Senhor venha trazer inspiração profética, que o Senhor venha trazer a revelação, o espírito da revelação, porque muitas vezes falamos daquilo que não entendemos, mas quando o Teu Espírito traz à luz a palavra do Senhor, tudo se torna claro, tudo se torna, Senhor, entendível. Por isso, Senhor, nós Te pedimos esta noite, Pai, dai-nos a elucidação correta que precisamos para esse tema tão difícil que é a maldição, Senhor, maldição hereditária, Pai amado, tantas controvérsias, tantos exageros, Pai, que nós podemos, Senhor, nesta noite, criar em nós um coração quebrantado e contrito, colocar em nossos corações, Senhor, uma maneira, Senhor, de poder experimentar, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para esse assunto, para essa graça, essa bênção que o Senhor preparou para nós nesta noite. Também eu Te peço, Senhor, que o Senhor visite aqueles que estão ouvindo, Pai amado, esta ministração pela internet, pelo canal do YouTube, ou pelo nosso site, ou por qualquer outro tipo de mídia, Pai amado, que o Senhor possa guardar o coração daqueles que estão ouvindo e recebendo esta palavra. Pai querido, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda obra do inferno e das trevas que vem para roubar, matar e destruir, e que esta palavra, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor nos dê o entendimento, a clareza que precisamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém?
Glória a Deus. Então, Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Versículo 6: por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Eu vou ler mais uma vez o versículo 6. E por isso a maldição tem consumido o quê? A terra. Por isso a maldição tem consumido a terra. É bem certo que aqui o contexto de Isaías fala sobre um período em que a Bíblia se refere sobre o cativeiro babilônico. Tem todo um contexto da quebra das alianças que Israel cometeu iniquidade perante o Senhor, que quebrou o pacto com Deus, um pacto de santidade, um pacto de consciência de separação, um pacto de exclusividade que Deus tinha com aquele povo. Mas nós podemos ler esse texto como um texto profético para as nossas vidas nessa nossa geração perversa, nessa nossa geração que o Senhor Jesus compara aos dias de Noé, aos dias em que a prostituição, em os dias que a maldade era tão terrível na terra, que Deus ele enviou o dilúvio, né? O Senhor também compara aos dias de Sodoma e Gomorra, que Deus também enviou ali a destruição, o peso da mão de juízo sobre aquela terra, sobre aquele período, né? Sobre aquelas cidades, que hoje pode ser representada muito claramente pelas nossas gerações, né? Pela geração dos nossos pais, pela geração nossa e a geração dos nossos filhos, que nós vemos que a maldade tem sido tão terrível. Hoje nós vemos mãe jogando filho na lata do lixo. Hoje nós vemos filho mandando matar pai para receber o seguro de vida do pai, receber a herança. Hoje nós vemos lá, tem alguns casos até daquela moça lá que está presa, né, até hoje lá, Ixi, eu não vou saber falar isso. Susana Richthofen, eu não sei, louvado seja o nome do Senhor. Ela está presa lá porque ela mandou matar os pais, né? A maldade, nós vemos às vezes situações que a gente vê na TV, às vezes o pai, esses dias eu estava ouvindo uma situação terrível no jornal, irmãos, falando de um pai que estuprou a criança, o filho, estuprou o próprio filho lá com 5 anos de idade, com 4 anos de idade, sei lá, coisa terrível, que é fora da nossa concepção. Hoje nós que somos cristãos, nós não conseguimos assimilar como que a maldade do ser humano pode chegar a tal nível, né? Pode chegar a uma perversidade tão terrível. E se a gente for ainda nos bastidores do ocultismo, dessas seitas, por exemplo, o satanismo, né, que a gente comenta aqui às vezes no seminário de batalha espiritual, e vamos falar teremos uma ministração específica do satanismo. Mas para o satanismo, sacrifícios humanos é uma situação natural, eles entendem que é necessário que vidas sejam sacrificadas para que o poder seja derramado sobre eles, para que as dimensões dos demônios sejam acessadas pelos filhos das trevas. Então eles não têm menor dor no coração, menor remorso de sacrificar crianças. Pelo contrário, ali também na doutrina deles ali até tem algumas mulheres que se oferecem para Satanás como sendo reprodutoras. Então elas geram filhos em situações cabalísticas, numerologicamente cabalísticas, para gerar filhos para o sacrifício, para poder ser oferecida ao próprio diabo. Então, irmãos, a maldade do ser humano tomou uma proporção tão grande que quando eu leio esse texto de Isaías, ele fala que a maldição tem consumido a terra. Irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje.
Por quê? Porque mesmo no nosso contexto hoje de cristianismo, a Bíblia está falando aqui em Isaías que essa maldição ela é causada pela quebra da aliança, né? Pela quebra, pela transgressão das leis de Deus. E hoje nós não temos mais a lei de Moisés que guia os nossos passos, mas nós temos a lei de Cristo, que é a lei do amor, que é a lei da graça, e isso também nos custa, isso também nos dá uma obrigatoriedade de cumprirmos a lei de Jesus, porque Paulo ele fala sobre isso. Ele fala: eu não estou sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Cristo. Então existe uma lei que nós precisamos cumprir, que nós precisamos guardar em nossos corações. E aqui a gente vê que mesmo tendo muitos cristãos hoje no nosso meio, muitas igrejas, uma igreja em cada esquina, são muitos os cristãos que têm quebrado a sua aliança com Cristo e indo atrás de outros deuses, como por exemplo Mamon. Hoje nós vemos nos púlpitos, não em todos, é claro, mas muitos púlpitos contaminados, vendendo uma teologia, pregando uma teologia de prosperidade, uma teologia que a riqueza e a cura física e a saúde plena é o primeiro objetivo do cristão, quando na verdade, irmãos, isso para nós é secundário. Se Deus nos abençoar, nós continuamos adorando e glorificando o nosso Deus, mas se Deus também não nos abençoar, nada muda, porque nós somos salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E ainda que nós passemos aflições nesta terra, ainda que nós passemos luta, com enfermidade, com problemas de miséria, muitas vezes, irmãos, para nós isso nada importa. Por quê? Porque a nossa recompensa está na eternidade. E se nós estamos padecendo hoje, o Tiago diz, nós temos que lidar com essas dificuldades como motivo de grande alegria, porque a nossa tribulação produz a perseverança, a paciência, produz um caráter aprovado. As lutas desse mundo nos traz um galardão eterno, irmãos, que nós só vamos saber o dia em que estivermos com o Senhor, e aí nós poderemos até nos constranger de dizer: puxa vida, quem dera se eu tivesse muito menos do que eu tive na terra, porque hoje eu estaria recebendo aqui uma recompensa ainda maior, né? Como aquele exemplo do rico e do Lázaro, né? Que o Abraão, entre aspas ali, simbolizando Deus, dizendo para ele: olha, porque você já recebeu a sua porção durante a sua vida, mas Lázaro só recebeu a desgraça, e hoje você sofre os tormentos e Lázaro é consolado. Amém? Então, irmãos, a maldição ela tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Existe uma maldição sobre essa terra que está ocupando um lugar em nosso meio. Amém? No nosso mundo do trabalho, na nossa família, na nossa vida familiar, até muitas vezes na nossa vida ministerial, no que diz respeito à igreja. Amém? Então hoje nós vamos falar de um assunto que não é tão fácil de falar, é uma leitura simples de fazer, porque nós vamos falar sobre maldição. E quando nós falamos sobre maldição, há muitas controvérsias, há muitos fanatismos de um lado, né? Claro que nós somos adeptos da batalha espiritual, mas não em uma leitura da teologia da batalha espiritual, daqueles que seguem uma doutrina já pré-estabelecida, pré-concebida. Nós temos essa leitura de batalha espiritual de uma maneira mais bíblica possível, e com algumas influências, sim, como de Ana Mendes Ferrell, como de Neuza Etioca, como de eu sempre esqueço o nome do irmão, Davi Rebolo, né? Nós temos algumas influências, sim, que nos dá alguns direcionamentos de coisas que nós não encontramos muito fácil na palavra de Deus, mas nós temos uma tendência, quando falamos de batalha espiritual, uma tendência equilibrada. Amém? Nós não vemos demônio em tudo que é guardanapo, atrás de tudo guardanapo. Nós não cremos que o demônio do feijão queimado chegou lá na tua casa, né? Que se você está se distraindo lá com a novela, irmão, você precisa parar de assistir a novela e olhar para o feijão, né? Que aí a irmã está lá, e
aí queima o feijão, pastor, o diabo do feijão queimado veio aqui na minha casa, eu preciso ungir as minhas panelas, para ele não entrar no meu feijão. Irmão, nós precisamos ter o equilíbrio, tá certo? Nós precisamos, né, o demônio do pneu furado, né, o irmão não calibra o step, o irmão às vezes nem tem step, e aí quando fura o pneu, fica lá no meio da rua e fala, pastor, eu estou sofrendo retaliação, o diabo furou meu pneu. Não, irmão, você precisa fazer as manutenções, né, no seu carro, para você poder evitar esse tipo de transtorno, que é puramente natural da vida, né? São coisas naturais da vida. Eu estou, é claro, exagerando um pouco para contextualizar, mas é meio complicado, irmãos. Os adeptos da batalha espiritual acham que tudo precisa ser ungido, tudo precisa ser mapeado espiritualmente, tudo precisa ter ato profético, né? Tem até uma pastora que ministrou quando eu fiz o curso lá na Neuza Itioca, que ela falou que ela não toma água de garrafinha, porque ela acha que, na verdade não é que ela não toma água, ela não toma água sem orar, né, sobre a água, porque ela entende que nas fontes de onde vêm essas águas, também há muita consagração espiritual, há muita contaminação espiritual, desses despachos, de tanta coisa, né, feitiçaria que é feita nesses lugares. Então ela entende ali que para ela tomar uma água, ela tem que orar antes. Glória a Deus, isso é importante para nós, tudo a gente tem que receber com ações de graça. Mas, irmão, se você, né, receber, se você orar pela água, se você não orar pela água, Deus é contigo, Jesus te ama. Então por isso que nós precisamos encontrar um certo equilíbrio nas coisas que nós lidamos no contexto espiritual, amém? Existe, porém nós precisamos ser equilibrados naquilo que nós cremos. Amém? Então o primeiro ponto aqui que eu quero colocar com os irmãos é uma definição sobre o que é essa maldição que tanto se fala por aí, né? Então aqui, é claro, numa visão primeiramente etimológica, né? numa visão aqui de uma análise da palavra maldição no hebraico, é a palavra Alá. Que interessante, né? É claro que a palavra Alá em árabe significa Deus, né? Significa Senhor, mas no hebraico, o hebraico é diferente de árabe, tá, irmãos? Então o hebraico é a língua dos judeus, é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, e a palavra que é traduzida como maldição no Antigo Testamento é a palavra Alá, que aparece cerca de 35 vezes no Antigo Testamento, e sempre descreve uma maldição com origem na quebra da aliança com Deus. Então essa palavra ela significa essa prerrogativa de uma maldição oriunda de uma quebra de aliança com Deus, amém? Então quando nós falamos de maldição, nós estamos falando de algo que vem de Deus, amém? Deus, ele estabelece a bênção e a maldição, né? E aí ele fala: escolhe, pois, a vida para que viva tu, né? Eis que proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Deus que está propondo, né? A gente tem que começar a ter uma visão sobre Deus um pouco mais madura, né? Deus, ele é o Todo-Poderoso. Certa vez o Senhor falou muito grandiosamente comigo acerca dessa questão do bem e do mal, porque a gente, às vezes, eu preciso fazer esse parênteses aqui, às vezes a gente quer colocar Deus como se fosse assim, o bem, né? Deus é o bem e o diabo é o mal, né? A gente quer colocar assim como se fosse um antagonismo, né? Alguma coisa antagônica, como se o oposto do bem fosse o mal e o oposto de Deus fosse o diabo. E quando na verdade, certa vez Deus falou comigo assim, que Ele está acima da árvore do bem e do mal. Então quer dizer, a nossa categoria, o nosso nível de compreensão, de consciência sobre o que é o bem e sobre o que é o mal, está limitado acerca de uma prerrogativa que Deus deu ali, a árvore do bem e do mal. Olha, se vocês comerem dessa árvore, serão conhecedores do bem e do mal. Mas aí Deus ministrou ao meu coração que Ele está acima da árvore do bem e do mal. Não sei se você consegue me entender, porque às vezes o que a gente fala que é mal, na verdade é um instrumento de Deus.
né? Na verdade é um instrumento de Deus para corrigir, porque se você olhar para o sacrifício de Jesus, você vai falar: Deus é louco. Né? Deus é mau. Como que Deus mandou o seu filho, né, para sofrer daquele jeito que sofreu, para ir para a cruz do Calvário, para usar aquela coroa de espinho, para ser tão humilhado, né, ser traído, rejeitado? Como assim, Deus? Porque Deus não podia fazer diferente, irmãos? É isso que eu estou querendo que você entenda. Os caminhos de Deus às vezes é loucura aos olhos do homem. Amém? Então falar de maldição que vem de Deus é algo que às vezes a gente tem que aceitar com o coração um pouco desprovido de preconceito, porque a palavra de Deus fala sobre isso, amém? E é o que nós vamos ler agora em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, irmãos, é o capítulo da promessa, amém? Se você um dia falar assim: eu queria ver uma promessa de Deus para a minha vida, eu queria saber, conhecer uma promessa, você leia Deuteronômio capítulo 28, porque ali ele fala de muitas promessas. Ele fala que nós seríamos benditos ao entrar, ele fala que nós seríamos benditos ao sair, ele fala que seríamos benditos o fruto da nossa amassadeira, é claro, dentro de um contexto em Israel, mas que nós também temos acesso a essa bênção de Israel pela fé que nós temos de Abraão, né? A fé de Abraão, nós temos acesso às promessas. Então ali no Antigo Testamento também cabe, dentro do nosso contexto, né, neotestamentário, também cabe as promessas do Antigo Testamento, porque nós cremos pela fé, amém? Glória a Jesus. Mas nós encontramos em Deuteronômio capítulo 28, 14 versículos falando de bênção. Ele inicia lá no versículo 1 dizendo assim: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, eu não estou lendo, irmão, eu estou só recitando aqui, eu não sei se eu estou lendo assim igualzinho que está, mas se vocês cuidares de guardar todos esses meus mandamentos, então essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. E aí ele começa: bendito serás tu ao entrares, e aí ele faz lá 14 versículos de bênção. Mas quando nós chegamos no versículo 15, irmãos, aí nós temos uma interrupção brusca daquilo que nós estamos lendo nos 14 capítulos, 14 versículos. Nós encontramos o seguinte texto, ele diz assim: será, vírgula, porém. Eu gosto dessas pontuações que a Bíblia nos dá, um esclarecimento textual sobre a dimensão daquilo que nós estamos lendo. Ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos, olha aqui, existe aqui uma condição: se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Virão sobre ti todas essas o que, irmãos? Maldições, irmãos. Virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí ele começa: maldito serás tu ao entrares, maldito será tu no campo, maldito. E ele começa, irmãos, são 53 versículos de maldição, irmãos. Se você lê 14 versículos de bênçãos, você lê aí 53 versículos de maldição. Eu falo isso porque eu contei, irmãos. Se você contar aí, você vai ver 53 versículos de maldição. Então aqui o Senhor está nos elucidando acerca de uma verdade espiritual que acontece com os filhos da desobediência, porque a aliança que Deus estabelece com o ser humano é uma aliança pautada na obediência em amor, na obediência nos mandamentos, na obediência sobre a palavra do Senhor. Então, se a palavra do Senhor fala comigo, então eu preciso dar ouvidos à palavra do Senhor.
Porque se eu não der ouvidos, então eu começo a me posicionar em uma maneira, como diz aqui no versículo, que eu estou ouvindo, mas eu não estou dando ouvidos. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou ouvindo a voz de Deus, mas eu não estou cuidando de cumprir aquilo que Deus está me falando. Então aqui a Bíblia diz que maldições vêm sobre a vida da pessoa. Amém? Glória a Deus. Não sou eu que estou inventando isso, é a palavra de Deus que está dizendo. E o que eu faço com esse texto? Eu só leio até o 14? Só vou ler até o 14, e tem muito pregador aí que só lê até o 14, viu, irmãos? Adora o Deuteronômio capítulo 28, mas a partir do versículo 15, o negócio começa a engrossar. O caldo, aí como dizem por aí, né, engrossa, azeda o pé do frango, né? Não é assim que fala, né? Azedou o pé do frango. A Bíblia fala isso? Azedou o pé do frango. E realmente é uma questão de preocupação. Mas, irmãos, vamos seguir aqui na nossa meditação dessa noite. Nos adeptos da batalha espiritual, existem um conceito que é disseminado por aí, que é uma guerra, é uma luta doutrinária, que igrejas criticam outras igrejas, pregadores criticam outros pregadores, uns aceitam, os outros rejeitam, que é uma palavrinha chamada maldição hereditária, né? Então tem aqueles que rejeitam, que falam, não, isso daí está errado, porque a Bíblia diz em Ezequiel, né, eu não marquei esse texto, mas a Bíblia diz em Ezequiel, que o Senhor não visita a iniquidade dos pais nos filhos, né? Então a Bíblia tem esse texto que diz que Deus não visita, que aí ele fala, a alma que pecar, essa morrerá. Amém? Então tem esse contexto de Ezequiel, que os não adeptos da maldição hereditária agarram com unhas e dentes e diz, não, a Bíblia diz que Deus não visita a iniquidade dos pais. Esse negócio de maldição hereditária não existe, né? Aqueles que em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí essa guerra entre calvinistas e arminianos, eu sei que não tem nada a ver com esse assunto, mas é a guerra da doutrina da salvação, qual que é certo, eu sou predestinado, ou eu tenho livre-arbítrio. É a mesma coisa quando fala de maldição hereditária, porque a Bíblia fala das duas coisas, e nós precisamos encontrar o quê? O equilíbrio. Amém? Então, em primeiro lugar, em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, nós temos ali a lista dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Se você não sabia onde se encontravam os 10 mandamentos, agora você já sabe. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, como eu falei da questão da soteriologia calvinista e arminiana, aqui na batalha espiritual também temos a questão da maldição hereditária, que nós temos um texto que fala que Deus não visita a iniquidade dos pais no filho, e que aqui agora nós estamos vendo que Deus visita. Então a Bíblia está contraditória, a Bíblia se contradiz? Absolutamente não, irmãos, porque se a gente for lá para Ezequiel e pegar esse finalzinho que fala que toda alma que pecar, essa morrerá, então ali nós temos um contexto de salvação, irmãos. Então eu não posso ser salvo pela fé do meu pai. O meu filho não pode ser salvo pela minha fé, porque se eu pecar, sou eu que vou morrer. Se eu tiver uma vida de pecado, sou eu que vou colher a consequência disso, e não os meus filhos. Mas aqui a Bíblia diz que Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. E aí temos um outro texto também que embasa isso, aí no próprio Êxodo, só que no capítulo 34, no versículo 7, quando a Bíblia diz assim, que guarda a beneficência
em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, mas que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Amém? Glória a Deus. Então nós encontramos aí outro texto que nos dá vamos dizer assim, esse alerta, né? Que existe uma consequência que ela passa, né? Uma maldição que ela é passada de geração em geração. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos encontrar o equilíbrio nisso tudo. E nós temos um outro texto que deixa a gente de cabelo mais em pé ainda, né? Que é Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, que fala sobre a questão da bastardia. Amém? Nós vamos entrar nisso daqui, aí a gente vai ter um piripaque, né? Porque aqui ele diz assim, Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, o irmão gostou do piripaque, diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Meu Deus, misericórdia. Esse não foi de glória a Deus, né, Bianca? Esse foi de misericórdia. O que é bastardia, irmãos? Bastardia é o nascimento fora da aliança de um casamento. Então, quando uma pessoa ela é concebida, né, uma criança ela é concebida fora da aliança do matrimônio, então nós entendemos pela palavra de Deus que isso significa bastardia, o filho bastardo, né? O filho não é aquele que, o enteado, né? Que às vezes a gente pensa isso, né? Que o bastardo é o enteado. Não, na verdade, o bastardo é o filho concebido fora da aliança do casamento. Ah, então lascou, né, pastor? Porque agora, né, 80% da igreja ou tem filho bastardo ou é bastardo, né? Então nós vamos entender um pouquinho mais para frente que essa questão em Cristo tem solução. Amém, irmãos? Tem solução, mas é importante que a gente fale sobre isso. É importante que a gente entenda que existe uma necessidade de a igreja observar para isso, né? Porque às vezes a gente está num contexto que a gente fala assim, ah não, pá, mas agora tudo pela graça, e você sai pondo filho no mundo por aí, né? Sai pondo filho no mundo por aí e acha que está tudo certo, Deus perdoa, amém, Deus perdoa sim, eu creio na restauração do Espírito Santo, mas esse versículo é difícil se preocupar, né? Que às vezes nós encontramos filhos que foram concebidos fora de uma aliança de casamento, e às vezes a gente vê uma diferença entre o filho que foi concebido dentro de uma aliança do casamento, e aí aquele que é o bastardo, ele não consegue chegar na igreja. Você evangeliza, você chama, você convida para ir pegar, e não vai, não consegue, parece que tem um bloqueio, e o outro não, o outro já vai, já desde pequeno, já está na presença do Senhor, e aquilo tudo vai sendo de uma maneira mais simples, porque a palavra de Deus ela não muda, irmão. Se foi dito lá em Deuteronômio, aqui no nosso contexto da igreja também existe uma questão a ser observada nesse contexto. Amém? Glória a Jesus. Então aqui, daqui a pouco a gente vai entender melhor essa questão da maldição, mas aqui fala que Deus visita a maldição dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e aqui ele fala também que o bastardo ele não vai entrar na congregação do Senhor, até a 10ª geração ainda não entrará. Olha que coisa, né? A consequência de um pecado. É claro que aqui nós estamos num contexto sem Jesus, amém? Hoje nós temos um contexto diferente. Irmãos, toda a legalidade do pecado, ela gera consequência. Essas consequências, elas podem ser interrompidas de acordo com aquilo que a pessoa se posiciona diante de Deus, né? Por exemplo, nós temos alguns hábitos dentro das famílias que, sem perceber, acabam passando de geração em geração.
Por exemplo, o pai era alcoólatra. Aí você pega o histórico desse pai e você descobre que o pai desse pai também era alcoólatra. E que hoje o filho, ele também tem uma tendência dentro do alcoolismo. Isso daí é natural. Você vê um pai que é adulterou a esposa, foi lá e traiu a esposa. Aí se você volta um pouquinho na história, você vê que teve casos também de adultério nos pais deste pai, talvez nos avós deste pai. E a tendência é que esse filho, essa filha que está sendo gerada a partir dessa maldição, vamos dizer assim, de adultério, ela cometa também o adultério. Isso é uma tendência que nós encontramos muito comum dentro, principalmente do Ministério de Libertação. Quando a pessoa começa a contar ali as histórias, que ela começa a contar ali as origens, que a gente vai tentar encontrar as portas, né? Esse seminário é um seminário para preparação para ministros de libertação, amém? E nós precisamos cutucar a ferida. Quando você vai fazer uma ministração, você precisa, não é regressão não, irmãos, isso daí não é nenhuma método psicológico de voltar lá atrás, não, isso daí é uma maneira que nós encontramos de encontrar as portas que foram abertas e de uma maneira muito simples, nós renunciarmos àquilo, né? Então, né, na minha casa, na minha família, a Bianca está aqui, minha irmã, ela conhece a história que o meu avô, ele era alcoólatra. A minha mãe sempre teve uma dificuldade com bebida. E aí eu, desde cedo, já tive dificuldade com bebida. E aí, de repente, quando eu me converto, o que acontece? Essa maldição, ela é quebrada na minha casa e na minha família. Minha mãe parou de beber, quer dizer, ela toma hoje uma cervejinha lá, de vez em quando, né? Quase todo sempre, né? Mas não é mais daquela maneira que ia. Mas a maldição foi quebrada. E a partir da minha geração, irmãos, não existe mais uma tendência de que meus filhos se envolvam com o álcool, se envolvam com o alcoolismo. Por quê? Porque quando Cristo entrou na minha vida, a minha história foi transformada. Mas por isso eu tenho que deixar tudo para lá. Por isso eu tenho que falar assim: não, isso aí eu não tenho que nem me preocupar com isso. Irmãos, nós precisamos sim nos preocupar, mas de uma maneira muito simples. Que a maldição, toda maldição, ela é revogada quando identificada e anulada pela oração. Então tudo está... Irmãos, se nós entendêssemos, se nós conseguíssemos compreender a dimensão do que é orar, irmãos, nós não padeceríamos tantas dificuldades que a gente tem nessa terra. Irmãos, a oração é algo tão fantástico, é algo tão tremendo que Deus disponibilizou para a sua igreja, que os anjos não possuem. O anjo não ora, irmão. Anjo obedece, anjo adora. Deus dá ordem, o anjo vai lá. O anjo não vai lá, Gabriel, interceder por nós. Irmãos, isso daí é a doutrina da outra igreja, irmão. Da igreja que tem a cruz lá em cima, né? Que tem a doutrina da intercessão além de Cristo. Mas na verdade orar, irmãos, é mais do que um grito da alma, é mais do que exteriorizar uma necessidade, de uma angústia, de algo que está acontecendo na nossa vida. A oração, irmãos, é você declarar no mundo espiritual. Tem a ver com a nossa alma, sim, mas tem muito mais a ver com o reino do Espírito. Porque aí você vai me perguntar: mas pastor, por que eu tenho que orar? Deus já não conhece? Deus não está vendo o que eu estou fazendo aqui, que está acontecendo, essas dificuldades? Por que eu preciso orar? Você precisa orar porque quando você ora, a sua boca profética, liberando a palavra de Deus no mundo espiritual, ela pela fé, ela traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Então a oração, ela é uma ferramenta espiritual tremenda, irmãos. Tremenda. Então você vai me dizer assim: eu não preciso nem me preocupar com isso. Tudo bem, você pode, se você tem fé para isso, né? Deus curou tudo, já Deus limpou meu passado, glória a Deus, eu acredito nisso também. Porém, aqui fica uma doutrina de equilíbrio para nós. Por que não orar? Que mal faria? Que mal vai fazer se eu orar? Que mal vai fazer se eu vir aqui e pedir perdão pelos pecados do meu pai? Neemias não fez isso?
Neemias, quando ele se posicionou para restaurar os muros de Jerusalém, Neemias ele orou pelos pecados do povo, orou pelos pecados dele mesmo e orou pelos pecados dos pais dele, pedindo perdão para Deus. Então, quando a gente fala de maldição, a maldição ela está diretamente ligada a você identificar essa maldição e orar, irmãos, pedir perdão, renunciar, falar: Senhor, quebra toda a legalidade sobre a minha vida, quebra toda esse pecado, essa maldição que meu pai cometeu. Meu pai, eu não tenho culpa do pecado do meu pai, mas eu estou aqui diante da tua presença pedindo que o Senhor purifique a minha vida e as minhas gerações. Amém? Então, se eu fui lá, cometi um pecado de fornicação, tive um filho, esse filho é bastardo, né? Ele não vai participar da congregação dos santos? Não, Senhor, Pai amado, por causa de Jesus Cristo, toda maldição, ela é quebrada na minha vida, e eu abençoo meu filho, que ele seja verdadeiramente um servo do Senhor. Eu tenho que orar, eu tenho que abençoar, e aí eu vou cometer de novo um adultério, de novo um pecado, de novo uma fornicação e ter outro filho bastardo? Não, agora eu já sei. Então meu filho que foi bastardo, agora ele está debaixo da bênção, ele está debaixo da aliança, mas eu não vou cometer de novo esse pecado para se repetir novamente essa situação de maldição. Porque aí lá na frente, talvez aí meu filho vai cometer a mesma situação, e aí a coisa parece que é a maldição, e é maldição. Amém? Glória a Deus. Mas vamos em frente aqui. Irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender: que não existe maldição sem causa, né? Não havendo causa, irmão, se você é um cristão legítimo, você pode ficar despreocupado, você pode estar debaixo da sombra, você descansa debaixo da sombra do Onipotente. Em Números, capítulo 22, nós temos aqui o exemplo de Balaão, né? O exemplo de Balaão, no versículo 6, eu vou ler Números, capítulo 22, versículo 6, e depois vou ler Números, capítulo 23, versículo 8 e versículo 20, amém? Para contextualizar, nós tinha ali um rei chamado Balaque, né? Que ele, acho que era isso, Balaque, agora eu esqueci o nome do rei, Balaque, né? E esse rei, ele contratou o profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Ele chegou lá e falou: profeta, eu vou te dar vários dinheiros, vou te dar muitas riquezas, para você profetizar para você amaldiçoar aqueles que receberam ali a bênção de Deus. E aí no versículo 6 de Números 22, a palavra do Senhor diz assim: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aí no capítulo 23, versículo 8 e 20, vem a resposta de Balaão. Versículo 8 do capítulo 23, ele diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Eis que recebi o mandato do Senhor, versículo 20, mandato para abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então, irmão, se Deus te abençoou, não tem maldição que vai vir sobre a sua vida. Não existe maldição sem causa. Maldição sem causa, né, não encontra pouso, como está escrito aqui em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, que diz assim: como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. E tem algumas traduções que diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, nós precisamos se preocupar? Excessivamente não, mas nós precisamos sim ter esse equilíbrio de pedir para Deus desfazer todas as maldições, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós falamos de Balaão,
Nós falamos de Balaão, a questão da palavra, né? De amaldiçoar o povo de Deus ali. E nós temos um efeito muito forte na questão da palavra, né? Então as palavras, elas geram morte e geram vida, né? A palavra do Senhor diz isso, que o poder da morte e da vida está na língua, né? Nós temos o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar, né? Então, irmãos, nós precisamos nos atentar principalmente quando essa palavra de maldição, ela vem da boca de alguém, de uma autoridade constituída sobre a pessoa, amém? Uma autoridade constituída. Então, quem é a autoridade constituída? Por exemplo, os pais, né? Então, quando a mãe está lá com o filho no ventre, tem algumas mães que recebem um espírito de rejeição muito grande, que às vezes foi rejeitada lá no passado e que agora está rejeitando o filho. Agora está ali colocando a mão na barriga e falando, olha, eu não queria esse filho, né? Ou pior, a pessoa vive a gravidez, lá 9 meses de gravidez e nem coloca a mão na barriga, né? Porque fala, eu não queria esse filho. Ou quando encontra, vai lá tirar o ultrassom e vê que é menina, fala, não, eu queria um homem, né? Ou vice-versa, né? Vê que é homem, não, eu queria uma menina. E muitas questões espirituais estão envolvidas aí, porque existe uma palavra de autoridade liberada. Então a mãe é uma autoridade sobre o filho, o pai é uma autoridade sobre o filho. Então às vezes a mãe queria menina, e aí vem o menino, aí a decepção daquela mãe é tão grande que aquele filho depois cresce e aí tem algumas tendências homossexuais que nem sabem por quê. Porque a mãe desejava tanto uma criança, uma menina, que aquilo ali virou uma maldição na vida daquela criança. Aí a gente encontra meninos às vezes pequenininho, né, com tendências homossexuais, aí o crente desinformado vai falar, tá vendo? O pessoal diz que é a alma errada, né? Então Deus fez o homem errado no corpo de mulher e vice-versa. Irmãos, nós precisamos entender que existem questões espirituais que são influência terríveis na vida das pessoas, que às vezes pode até se tornar realmente uma maldição. E quem dirá sobre as crianças quando estão ali numa idade da arte, né? As crianças arteiros, né? Os terroristas de Jesus, que a mãe começa a falar, você é um diabo, né? Você não vai, se você continuar assim, você não vai ser ninguém na vida, né? A mãe, o pai começa, é burro, moleque, né? Já fala a palavra moleque, que moleque já sabe que vem de Moloque, né? Moloque era o deus que as crianças eram oferecidas e era passada pelo fogo. Que sentido que tem essa palavra moleque em relação a uma criança? Nenhum, né? Mas a gente fala e a gente nem se atenta para essas coisas. Então, às vezes o pai e a mãe ficam amaldiçoando, fica falando coisas que viram uma maldição. Por quê? Porque são pessoas que são autoridade sobre aquela pessoa, aquela vida. E a pessoa recebe aquilo, acaba trazendo dentro do coração um trauma de falar assim, meu pai sempre falou que eu sou burro mesmo, né? Porque acredita naquilo que o pai, aquilo entra na alma, entra no coração e traz resultados desastrosos muitas vezes. Então aí tem que passar por cura interior, tem que ser ministrado, tem que liberar o perdão para a mãe que foi lá. Aí você vai falar, pastor, não precisa voltar, Jesus já quebrou, mas e o trauma que ficou dentro da minha alma, do meu pai, que aí eu não consigo prosperar na vida? Por quê? Porque tem palavras que precisam ser perdoadas, precisam ser liberadas, precisam ser cortadas. Como? Através da oração. Não tem passe de mágicas, irmãos. Não tem segredo. Você pode falar assim, pastor, eu quero a ficha para eu ser ministrado. Amém, a gente vai fazer a ficha. Mas, irmão, você como cristão, você tem a autoridade e o poder de chegar lá no teu quarto secreto, onde Deus vê, e você começar a colocar diante do Espírito Santo, falando, Senhor, me ajuda a lembrar de coisas que vieram sobre a minha vida, que hoje estão influenciando a minha alma, estão influenciando espiritualmente a minha vida, e me mostra se eu preciso renunciar, se eu preciso pedir perdão, se eu preciso
preciso quebrar e anular as maldições que vêm sobre a minha vida. Me ensina, Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus e o Espírito Santo vai colocar lembranças no seu coração, que você vai simplesmente voltar com Deus e falar: Senhor, me perdoa. Você não precisa vir se confessar com o pastor não, irmãos. É claro que tem situações que você precisa ter ajuda, né? Tem situações que precisa realmente vir para a ministração e precisa ser ministrado por alguém que entende como que é possível tratar, às vezes, envolvimentos profundos com feitiçaria, envolvimentos, enfim. Mas você tem aí essa bênção nas suas mãos. Irmão, eu queria tocar num aspecto aqui bem rapidinho, sobre a questão dos símbolos, a maldição que há nos símbolos. Por que existe tanto símbolo, né? Se você colocar lá no Google satanismo, a primeira imagem que você vai ver lá é o bode. Vai ver lá o pentagrama de 5 pontas que traz ali já a visão do bode, né, da barba, das orelhas, é o pentagrama de ponta cabeça. Se você vai ver muitos símbolos, se você falar da nova era, então, você vai ver muitos símbolos que às vezes até entram dentro da igreja, como achando, não tem nada a ver. Às vezes as pessoas usam roupa, às vezes as pessoas fazem tatuagens, né, que vem ali trazendo uma simbologia, usa ali um colar, usa ali uma pulseira, um anel, coisas assim, então, que não tem a ver em nada com o cristianismo, mas que elas continuam nesse hábito que parece que existe uma prisão de maldição dentro da vida daquela pessoa. Parece que aquele símbolo está trazendo ali para a pessoa um atraso de vida espiritual, ministerial, porque existe uma grande verdade, né? Porque, irmãos, pensam comigo, todo símbolo, todo tipo de símbolo, ele liga a pessoa, ele conecta a pessoa a algo, ele traz ali uma linguagem própria. Então, quando nós falamos aqui que nós temos aqui o leão, você não pense em outra coisa senão Jesus. E se você se distrair, você vai ver embaixo do leão o cordeiro. O único leão que é cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então isso para nós traz uma simbologia. Qual delas? Que a nossa pregação tem Cristo no centro. Por isso que o leão está no púlpito. É para quando vir o pregador de fora aqui, ele se assustar com o leão no púlpito e ele saber que aqui Jesus, ele está na palavra. Aqui nós temos Jesus. Então todo símbolo, ele conecta a pessoa a alguma coisa. Amém? É claro isso? Não, pastor, é porque eu acho bonitinho. Então você não tem, na verdade, a consciência, né? Você não tem ainda o esclarecimento de que você está ligado naquele símbolo que você usa. Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado. Dentro do contexto, irmãos, das religiões, principalmente religiões pagãs, sempre o uso do símbolo, ele está presente. Sempre existe, ou seja o terço, ou seja o despacho, ou seja a roupa, ou seja o colar, ou seja qualquer coisa, tudo está relacionado a um símbolo. E nós encontramos até essa informação dentro dos estudos relacionados ao satanismo, que os objetos, eles podem ser amaldiçoados. Por quê? Porque dentro de um contexto ritualístico, quando você consagra um objeto a uma determinada entidade, então você está dando uma legalidade para essa pessoa, né, para essa figura ao qual essa entidade, esse objeto foi consagrado, de uma maneira que ele tem total posse ali, ele toma posse daquele direito. Então, se eu falar assim, o meu carro pertence a Jesus, o que você está fazendo? Você está dando direito de que o teu carro, o seu veículo pertence a Jesus, e você está dando direito de Jesus para tocar no teu coração, para você dar carona pro irmão. O carro não é seu, né? Se você consagrou ao Senhor, então é dele. Então, se Deus mandar você levar os crentes tudo pro monte no teu carro, voltar com o pé sujo de barro e sujar tudo o teu carro, você tem que voltar dando glória a Deus, abençoado, porque você consagrou, ninguém te pediu para consagrar. Então você está dando direitos legais. Então, né, dentro desse contexto de objetos amaldiçoados, isso é uma verdade, irmãos. Às vezes tem uma estatueta
né? Às vezes tem ali um anjinho que é só aqui é só decoração, né? Mas na verdade nós não sabemos o que aquele símbolo significa e o que está atrelado àquela imagem, e se talvez aquilo foi até consagrado, realmente aquele objeto foi energizado com isso não é nova era não, tá, irmãos? Tipo as energias cósmicas, né? Mas no mundo espiritual, essa é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Quando você chega assim num lugar de opressão, o que acontece? Você arrepia, né? O que é isso? É energia cinética. Aquela opressão maligna, ela produz uma energia que você sente no seu corpo. E também o oposto também é verdadeiro. Você sente também isso na presença de Deus, amém? Então se você sente o Espírito Santo ali, você sente aquele fogo, aquele calor. Isso é o que? É energia térmica que você está recebendo do mundo espiritual, algo que se torna tangível, que se torna palpável dentro do teu contexto natural. Então, irmãos, nós precisamos passar em revista nossos lares. Senhor, tem alguma coisa aqui na minha casa que eu preciso me desfazer? Eu particularmente era um adorador de Raul Seixas. Aleluia. E quando misericórdia. E quando eu me converti, irmãos, eu não sei, eu tinha todos os CDs, eu tinha camisetas, e não só do Raul Seixas, mas de outras bandas, de outras coisas. E irmãos, não foi o pastor que falou para mim isso. Eu não fiz o seminário de batalha espiritual, eu não fui na Neuza Tioca, eu não fui no apóstolo Gésio. Não, ali o Espírito Santo me impulsionou a fazer um churrasco de tudo aquilo. Joguei tudo lá na churrasqueira, taquei álcool e meti fogo em tudo, e orando, quebrando toda a maldição, quebrando toda a influência daquilo sobre a minha vida. Então, irmão, se você ainda tem aquele santinho que você guarda ainda lá da tua época do catolicismo, chegou a hora de fazer que nem a Maria, pegar o martelo e sentar o martelo na santa e falar que agora só Jesus recebe o meu louvor, só Jesus recebe a minha adoração, amém? Glória a Deus. Eu não estou aqui trazendo uma palavra ofensiva aos irmãos que adoram imagens, porque eles não fazem parte desse contexto, amém, de batalha espiritual. Nós entendemos e pressupondo que você já é um crente maduro na palavra, que você está hoje aqui ouvindo sobre batalha espiritual, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, amém? Glória a Deus. E para encerrar, existe um resgate, irmãos, de toda a maldição. Jesus, Ele nos resgatou de toda a maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqueles que gostam do símbolo da cruz, irmãos, a cruz é símbolo de maldição, tá, irmãos? Desculpa te dar essa informação, se você gosta da cruz, né? Eu amo a mensagem da cruz, amém? Eu amo aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo naquela cruz. Eu amo o sangue que foi vertido naquela cruz. Mas a Bíblia está nos dizendo que a cruz é sinônimo de maldição, porque Jesus, Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Existe um resgate das nossas vidas em Cristo Jesus, amém? E em Zacarias nós temos aqui também um versículo muito lindo, que ele fala assim, quando Zacarias capítulo 8, versículo 13, eu não vou dar tempo para você achar, que Zacarias é bem difícil de achar, está lá no finalzinho do Antigo Testamento, mas Zacarias 8, 13 diz assim: e há de suceder, ó casa de Judá,
e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque fostes como fostes uma maldição entre os gentios, agora sereis uma bênção. Deus transforma maldição em bênção. E eu encerro aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, que diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém? Glória a Deus. Então por isso que eu estou desde o início dessa mensagem falando sobre equilíbrio. Amém? Precisamos ter equilíbrio.